Bem, quinto ano, vamos começar agora a terceira unidade deste ano letivo 2020. Porém, na terceira unidade, nós ainda vamos continuar utilizando o módulo 2 dos conteúdos de matemática. De ciências nós já concluímos, mas de matemática ficou faltando um conteúdo. Então, nós vamos iniciar a terceira unidade com o módulo 2 e dando sequência com o módulo 3. Nós vamos estudar agora, no início dessa unidade, sobre frações, que está aqui no nosso livro, página 202, capítulo 6, números racionais. Os números racionais são as frações. Fração, essa palavra fração, ela vem do latim e quer dizer partir, pedaço. E nós utilizamos essas palavras, essa ideia de fração no nosso dia a dia em várias coisas. Como, por exemplo, às vezes a gente escuta alguém falar: gostaria de ter a metade da sua inteligência. Então, metade, isso é uma ideia de fração. Ou, estou usando uma meia 3/4. Isso quer dizer que a meia não é tão curtinha, mas chega mais ou menos no meio da perna. Então, e tem várias outras coisas que nós utilizamos, que nós falamos, que dão a ideia de fração no nosso dia a dia. Vamos começar agora explicando sobre como representa as frações e como se faz a leitura delas. Temos aqui esses 3 exemplos. Vamos colocar aqui no cantinho uma coisa, olha. Vamos supor, 1/5. Todo número que fica em cima chama-se numerador. E o número que fica embaixo chama-se denominador. O denominador representa a parte total, representa o todo. O numerador representa a parte que foi usada, ou nesse caso aqui dos nossos exemplos, a parte que foi pintada. Então, aqui, eu dividi essa barra de chocolate, vamos supor, em 1, 2, 3, 4, em 4 partes. Então, o denominador, não importa se foi pintado ou não, ele é denominador, você conta todas as partes. Então, 1, 2, 3, 4. 4 é o todo. E das 4 partes, apenas uma foi pintada, que representa o numerador. Então, essa é a representação dessa imagem. E como se faz a leitura dessa fração? Se lê 1/4. 1/4. Vamos para o segundo exemplo. Eu dividi em 4 partes, portanto, o denominador, que é o total de partes, é 4. E eu pintei 2. Como se lê essa fração? 2/4. Agora aqui, ó, vamos ver. Vamos ver o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dividi em 10 partes. E quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes foram pintadas. Aqui, como se lê essa fração? 5 décimos. Agora, como simplificar frações? Quinto ano, nós já estudamos a simplificação de frações lá no 4º ano. Eu sei que muitos podem ter esquecido, mas quando eu falar aqui vocês vão lembrar e vai ser bem fácil. A simplificação de fração não existe exatamente uma regra. Tem várias formas de simplificar. Aqui, mas sempre você tem que ter a ideia seguinte. Você tem que pensar em um número o numerador possa ser dividido por ele e que o denominador também. Se aqui eu tenho 24/4,
Os dois números são pares. Todo número par dá para dividir por 2. Eu posso pensar, eu posso dividir por 2. Então, eu coloco aqui o sinalzinho de divisão e eu pensei nesse 2. De onde veio o 2? Da minha cabeça, porque eu pensei, eu tenho que pensar em um número que divida, que esse valor dê para dividir por ele e por ele. Eu não posso colocar, por exemplo, um 4 aqui e um 2 aqui. Não, tem que ser igual para os dois. Tem que pensar em um número que divida os dois. Agora você resolve. 24 dividido por 2, 12. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir. Você vai simplificar, quer dizer que você vai deixar a menor fração ou o menor número possível. Eu consigo ainda dividir esse valor aqui. Eu posso dividir por 2, que vai dar 12 dividido por 2, 6. 2 dividido por 2, 1. Chegou aqui, eu vou dividir assim, ó. 6 dividido por 1, 6. Eu poderia também dividir aqui, ó, em vez de dividindo por 2, por 2, por 2, eu poderia começar dividindo por 4. Se eu colocasse um 4 aqui, 24 dividido por 4, 6. 4 dividido por 4, 1. 6 dividido por 1, 6. Então, tem várias formas de fazer, desde que você consiga dividir certinho. Nesse exemplo aqui, eu posso dividir assim, ó. Eu posso pensar, olha, esse número dá para dividir por esse, porque esse traço aqui é divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Já foi mais rápido. Mas, se você não tiver a ideia de fazer assim, você pode fazer assim, ó. Eu posso pensar qual é o número que eu posso dividir esse e esse. Eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, 1. 5 dividido por 1, 5. Lembra que eu fiz no início 15 dividido por 3, 5? Eu simplifiquei. Pode ser dessa forma, pode ser da outra forma. Não importa a forma que você vai fazer, se você fizer corretamente, você vai encontrar o mesmo resultado. 16 sextos. Eu posso aqui, deixa eu ver, 16 não dá para dividir por 6, então eu tenho que simplificar aqui por 2, porque eles são números pares. 16 dividido por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. Não tem mais nenhum número que eu consiga dividir esse aqui, porque 8 não dá para dividir por 3. Se eu colocar 2 aqui, 8 dá, mas o 3 não dá, então para aqui. Então, essa é a forma de simplificação de frações. Agora vamos aprender a comparar frações, saber que fração é maior ou menor em relação à outra. Observe aqui essas frases. Sempre que comparamos frações com o mesmo numerador é o número que fica em cima na fração, tá? É possível determinar a maior e a menor delas fazendo o quê? Observando os denominadores. Então, eu quero comparar. 1/5 é maior ou é menor do que 1/8? Então, quando comparamos frações com o mesmo numerador, veja que aqui tem o mesmo numerador, 1 e 1. Então, eu vou observar o quê? Os denominadores. Se aqui é igual, não tem como comparar, eu vou observar aqui. Esta fração, 1/5, é menor ou maior do que 1/8? Esta fração é menor ou maior que 1/8? O que vocês acham? Esta fração 1/5 é maior. Então, é aberto para cá, que 1/8. Enquanto menos partes for dividida, maior ela é. Enquanto mais partes for dividida, menor ela é. Então, esta em relação a esta é maior. Vamos ao exemplo 2. 2 sextos e 2 nonos. A fração também tem os numeradores iguais. Neste caso, eu vou olhar os denominadores.
6 é maior ou menor? 2/6, né? Essa fração aqui é maior em relação à outra. Sempre que comparamos frações com o mesmo denominador, agora é em referência ao denominador. Quando o denominador é igual, tá vendo? Quando eles são iguais, é possível determinar a maior e a menor dela observando os numeradores. Então, agora eu vou observar os numeradores para saber se uma é maior ou menor em relação à outra. 3 é menor ou maior em relação a 6? É menor. 4 é menor ou maior do que 2? Maior. Então, é para cá. Agora, fração equivalente. O que é uma fração equivalente? Esta fração é equivalente a esta. Esta fração é equivalente à fração 4/6. Simplificando, como nós já aprendemos anteriormente sobre a simplificação, simplificando essa fração por 2 e vai, eu vou chegar à menor fração, que é esta. Simplificando essa fração, 42 de 63, vai dividindo, eu vou chegar a essa. Por isso que essa fração é equivalente. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora, nós já estudamos lá no 4º ano, vamos relembrar. Vamos calcular 2/5 de 60. Existem duas formas de fazer, mas a forma que o livro vem mostrando é essa aqui. Você pega 60... divide pelo denominador, que é 5, e multiplica pelo numerador, 2. Aí você faz o cálculo. 60 dividido por 5 vezes 2. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 2, 24. Então, 2/5 de 60 igual a 24. 4/9 de 45. 45 dividido por 9 vezes 4. 45 dividido por 9 dá 5, porque 9 vezes 5 é 45. Então, 5 vezes 4, 20. Então, 4/9 de 45, 20. Fração decimal e números decimais. Fração, aqui são frações decimais. Por que nós falamos que são decimais? Decimais, 10, 100, 1000, 10.000. Então, aqui nós temos frações decimais. Como transformar fração decimal em um número decimal? Eu tenho aqui 5 décimos, é uma fração. Escrevendo 5 décimos em forma de número decimal, você tem que prestar atenção no denominador. Se o denominador for 10, isso quer dizer que pode ter um número depois da vírgula. Se for 100, 2 números depois da vírgula. Se for 1000, 3 números depois da vírgula. Então, eu vou repetir o numerador e eu tenho que ter um número depois da vírgula. Como não tem vírgula, eu coloco a vírgula e acrescento 0. 0,5. Essa é a fração, esse é o número decimal. A mesma coisa aqui. Como é dividido por 100, eu tenho que ter 2 números após a vírgula. O número é 18. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou precisar acrescentar um 0. Então, 0,18. Ou 18 centésimos. Aqui é por 1000, então eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Coloco aqui o 9, coloco a vírgula, ou 0,123. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, 124 dividido por 10.
Eu vou repetir o numerador, sempre 24, e vou ver. Se é por 10, eu tenho que ter um número depois da vírgula. Então, eu coloco a vírgula aqui, ó, que vai ficar com um número após a vírgula. Aqui. Se aqui fosse 100, a vírgula ficaria aqui. Porque sobre 100, eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Se fosse 1000, eu teria que colocar a vírgula aqui e acrescentar um zero. Como transformar um número decimal em fração decimal? Agora é o contrário. Aqui eu dei a fração para transformar em um número decimal. Aqui eu dei o número decimal para transformar numa fração. Então, se faz assim, ó, 7. Como eu vou saber se eu tenho que colocar aqui 10, 100 ou 1000? Ou 10.000? Eu vou olhar aqui. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Um só. Se é um só, é sobre 10, porque 10 tem um zero só. Eu vou repetir o número aqui. E eu vou colocar que número aqui embaixo? 10. Por quê? Porque após a vírgula eu só tenho um número. Vou repetir o número aqui. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Se eu tenho 3, isso quer dizer que eu vou colocar 1000. Tem que ter 3 zeros. Quantos números eu vou repetir aqui, ó, 400. Quantos números eu tenho após a vírgula? 2. Isso quer dizer que eu vou colocar 100, porque 100 tem 2 zeros. Aqui eu concluo a explicação do conteúdo de números racionais, que é a mesma coisa que números fracionários ou frações. Observem que tudo isso vocês já estudaram lá no 4º ano, e aqui no 5º ano nós estamos repetindo como forma de revisão e reforço para vocês reaprenderem. Assista o vídeo várias vezes, vai dando pausa, vai tirando suas dúvidas, e qualquer dúvida que você continuar, mesmo após assistir o vídeo, nós tiraremos nas aulas Zooms ou pelo WhatsApp. Até mais!